Meio-dia e 44 minutos, a gente segue ao vivo aqui no Mobiliza Brasil. E agora, pessoal, é hora de entrevista. A gente vai falar sobre o rol da ANS, que é aquela lista de medicamentos, procedimentos, e teve decisão aqui do STJ que está desobrigando os planos de saúde a cobrir procedimentos que não estejam no rol da ANS. E para conversar com a gente sobre isso, para falar sobre o direito do consumidor, falar como é que você pode se defender, o que é que muda daqui para frente, a gente vai conversar agora com a Nívia Rocha, ela que é advogada, especialista em direito do consumidor, nossa parceira aqui no Mobiliza Brasil, né? Sempre às terças-feiras, conversando sobre diversos temas relacionados a essa relação de consumo, né? Ao direito do consumidor, e hoje falando sobre o rol da ANS, sobre essa decisão do STJ. Nívia, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao Mobiliza Brasil mais uma vez. Essa decisão acabou chamando muito a atenção, né? Muita gente ficou receosa, sem saber o que é que muda a partir de agora. Fala pra gente, dá uma geral, o que é que mudou e o que essa decisão representa nessa relação de consumo. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Drailton. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Boa tarde a todos que fazem esse programa que eu sou declaradamente fã, que é o Mobiliza Brasil. Meu amigo Drailton, mais uma vez nós somos negativamente surpreendidos com decisões do nosso Superior Tribunal que traz algo contra o consumidor. Somos mais de 50 milhões de consumidores que fazemos uso da saúde privada em razão da saúde pública não oferecer aquilo que o cidadão de fato precisa, não é nem que merece, é o que precisa, é o que está lá estipulado na nossa Constituição Federal. E agora o STJ, no último dia 8 de junho do presente mês, ele decidiu por quase unanimidade de votos, 6 contra 3, que a ANS em sua lista, ela traz procedimentos taxativos e não exemplificativos, como vinha sendo praticado até os dias atuais. E isso quer dizer o quê? O que é que isso quer dizer? O que é que isso muda para quem tem planos de saúde? Primeiro ponto, é bom identificar que essa mudança ela vai servir para aqueles consumidores que têm planos de saúde, ou seja, que fazem uso de saúde privada. O que acontece? Até o começo de junho, os nossos tribunais eles entendiam que aquela lista que tem na ANS de procedimentos que os planos de saúde devem oferecer para o consumidor eram meramente exemplificativos. Ali estavam alguns procedimentos que os planos de saúde tinham que oferecer de forma obrigatória, sendo que, em razão da atualização muito célere da nossa medicina, graças a Deus, existem procedimentos que não estão lá naquela lista. Então, até o presente momento, se não tinha procedimento naquela lista, muito provavelmente o plano de saúde ia fornecer aquele tratamento, aquela cirurgia, aquele exame, e quando era negado, o consumidor ele podia judicializar, e com a judicialização, de forma liminar, ele conseguia que o plano de saúde oferecesse aquela prestação de serviço. Sendo que, no último dia 8, o STJ vem e decide que não. A partir de agora, esse rol não é mais exemplificativo, e sim taxativo. E isso quer dizer que, se não estiver na lista da ANS, o consumidor não vai ser contemplado com aquele serviço que ele está precisando no momento. É uma coisa que eu falo como cidadão, a impressão que eu fiquei. A gente até conversou aqui no Mobiliza Brasil sobre esse tema, porque a gente fica com a sensação que é mais uma perda, né, que o consumidor tem, que é uma decisão que infelizmente acaba beneficiando os grandes empresários, os grandes planos de saúde, mas não o consumidor, aquela pessoa que de repente na sua família tem um caso mais grave, complexo, que precisa de um medicamento mais caro, ou de algum procedimento que seja mais dispendioso, né? Enfim, a impressão que eu fiquei, eu queria que você falasse sobre isso pela ótica do direito, é a seguinte: o STJ ele deu, pelo que eu entendi, um direcionamento para que outras esferas, outras instâncias tenham um caminho para tomar as suas decisões. Não é obrigatório, mas aparentemente é um direcionamento.
E a impressão que passa é a seguinte, eu vou lá, eu judicializo, ganho na primeira instância, de repente ganho na segunda, mas eu vou perder no STJ, pelo menos é a ideia que me passa. Eu queria que você falasse um pouquinho se é por aí, se há outros caminhos, o que é que o consumidor pode fazer, para onde, para quem e para onde a gente recorre num momento como esse. Isso, Drailton, é mais ou menos dessa forma. O efeito dessa decisão do STJ, ela não é vinculante. Isso quer dizer o quê? Que os juízes não estão obrigados a acatar essa decisão. O consumidor pode continuar judicializando, mas é como você bem falou, sempre que é judicializado e é deferido o pedido do consumidor, o plano de saúde ele vai e recorre. E se chega ao STJ, se a terceira sessão, se a turma já decidiu que é um rol taxativo, muito provavelmente o consumidor vai parar aí e vai perder. Mas qual é o grito de socorro, né, que nós temos hoje? Algumas entidades civis e políticas acionaram o STF e entraram com a ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade. Considerando que é um direito fundamental, a saúde é um direito fundamental do cidadão, está lá disposto na Carta Constitucional, nossa Constituição Federal, que é a mãe das legislações, ou seja, quem não entende muito, nenhuma lei no Brasil pode ser contra o que está disposto na Constituição Federal. E a nossa Constituição diz que direito à saúde é um direito fundamental, ou seja, não tem como mudar isso. Então, algumas entidades civis entraram com uma ADI no STF, e aí o relator é o ministro Barroso, e ele está para julgar nos próximos dias a inconstitucionalidade dessa decisão do STJ. E aí vamos rezar para que o ministro Barroso dê a decisão, inclusive ele pode dar a decisão de forma monocrática, ele sozinho decidir de forma racional que deve continuar essa lista como rol exemplificativo. Nós sabemos que a descontinuidade de um procedimento para a saúde pode chegar à morte do cidadão. Então é inadmissível esse retrocesso. Quando você fala, né, de taxativo e exemplificativo, é isso, né? Foram os termos, né? O taxativo, para a gente ser o mais didático possível, né? Você sempre é muito direta, muito clara, né? Para quem está acompanhando, o taxativo quer dizer, saiu daquele rol, não faz parte, não está desobrigado, o plano de saúde não tem que cobrir. Porque deixa de ser algo que é um entendimento para passar a ser uma obrigatoriedade, é mais ou menos por aí, né? Isso, exatamente. Se não está na lista, o plano de saúde para por ali. Se o consumidor quiser pagar por fora, ele paga. Se não, ele vai para o SUS. E essa decisão impacta diretamente o SUS, Drailton. Nós temos um SUS que já está colapsado, sobretudo agora, pós-pandemia. Então, se o plano de saúde, que muita gente deixa de comer para pagar, não vai abarcar aquele procedimento que o consumidor necessita, ele obrigatoriamente vai ter que ir para o SUS. E normalmente o SUS não consegue abraçar a todos. São mais de 50 milhões de consumidores que consomem esse tipo de serviço. Então, o consumidor ele fica sem alternativa e muito provavelmente chega à morte, dependendo da enfermidade. E quando a gente fala de saúde, a gente sabe que está tratando de situações que são para ontem, né? Tem tratamentos que não podem ser descontinuados, tem remédios que têm que ser tomados o mais rápido possível, procedimentos que diariamente. Têm que ser feitos. E isso, a gente não está falando de algo que possa se dar um jeito, né? Que possa, sei lá, que a gente dê um jeitinho, faça uma gambiarra. Não é assim que funciona, não. Quando a gente fala de saúde, a gente está falando de vidas humanas, né, Nívia? Nívia, inclusive eu queria que você falasse sobre o seguinte. A gente, quando fala desse rol da ANS, que agora, né, pelo entendimento do STJ, ele é taxativo, a gente está falando de cerca de 3 mil procedimentos, medicamentos, enfim, que compõem, né, esse rol e que ele normalmente é atualizado, né? A ANS de tempos em tempos faz as suas atualizações até pelo avanço, pelas novas pesquisas, né, da medicina, enfim, é muito dinâmico. Mas a gente sabe também que se fala em exceções. Então, se, por exemplo, eu tenho um filho, eu tenho um parente, ou eu estou passando por um tratamento que caiba nessas exceções, o melhor caminho é que eu procure um advogado especializado, esse apoio, esse suporte técnico especializado
ele é fundamental nesse momento? É indispensável, Drailton, mas como nós estamos falando de saúde, nem sempre vai esperar. Mas se tiver como esperar, é indispensável que procure um advogado. Se não tiver condições de contratar um advogado, procure a Defensoria Pública para ver se consegue de forma liminar que esse direito seja garantido. Mas a situação é realmente muito complicada. A exemplo de quem tem câncer, a exemplo de quem tem autismo. Então, quem tem autismo, se não tiver sendo submetido a terapias, que inclusive não está no rol taxativo da ANS, ao invés de evoluir, a criança, o adulto, o autista, ele involui. Então, assim, é um dano irreparável. E bem como quem tem câncer, se você não é submetido a uma quimioterapia que o seu médico indicou, você pode chegar à morte. Então, o câncer vai evoluindo e não tem como, não tem retorno, não tem como reparar. Cada dia, né, cada hora que se perde faz toda a diferença, né? Entre a vida e a morte, né? A gente sabe que é assim, né? Exatamente. Então, é assim, tentar pressionar para que em redes sociais, nós sabemos a força que a rede social tem, em redes sociais, para que o STF julgue a favor do consumidor, a favor da vida, né? A favor da vida. Os nossos ouvintes que estão nos ouvindo, tentar votar nas pessoas que realmente queiram investir na saúde pública, porque diante de uma situação dessa, se nós tivéssemos uma saúde pública que conseguisse abarcar a todos os brasileiros, nós não estaríamos tão preocupados. Mas, infelizmente, a situação não é das melhores para os consumidores. Estamos em ano eleitoral, né? Vamos tomar decisões muito importantes, eleição para presidente, governador, deputado estadual, federal, senador. Então, a gente tem que procurar, de fato, quem está alinhado com a preocupação, com a necessidade da sociedade. Perfeito, Nívia. A gente está chegando ao final da edição de hoje, Nívia, e mais uma vez quero lhe agradecer pela disponibilidade, por trazer mais um tema tão importante para quem acompanha agora o Mobiliza. E fica aqui o nosso abraço, né? O nosso agradecimento, o nosso abraço e já o convite para uma próxima oportunidade. Ô, meu amigo, eu que agradeço sempre. Você sabe que é motivo de grande felicidade estar aqui passando informação. E aí eu ratifico o que eu sempre falo: o consumidor precisa se informar. O consumidor precisa ser mais exigente, precisa se informar para que ele não seja surpreendido, para que ele não seja pego de calças curtas em uma situação não muito favorável. Nívia, um grande abraço. Até a próxima. Um abraço. Tchau. É isso aí, pessoal. Uma situação delicada, a gente tem que ficar de olho, tem que cobrar, como falou a Nívia Rocha, né? A gente tem que cumprir com o nosso papel cidadão num momento como esse, a gente tem que cobrar das autoridades, vai ter uma ação a ser julgada no STF, então a gente tem que ficar de olho, a gente tem que cobrar mesmo, faz parte do nosso papel. O programa de hoje está pertinho do seu final, quero aproveitar para agradecer a você, né, que está aqui conosco, que acompanhou mais uma hora aqui do Mobiliza Brasil, agradecer a toda a equipe que colocou mais um programa no ar e lembrar que amanhã temos um compromisso marcado a partir do meio-dia. Então a todos desejamos uma ótima tarde e até amanhã.